a presença deles e aproveitarmos o tempo que temos disponível. Portanto, essa é moderação, 20 minutos cada um, falam do que quiser. Não é o tudo? Deixa ir, já vê. Deixa. Não há moderação, portanto, comportem-se. Falta. Já está. Tens este, Pedro. Boa tarde a todos. Ok. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui em nome da Associação Internacional dos Colóquios da Lusofonia. Agradecer também a vossa presença, obviamente. Como já se aperceberam, houve alterações de última hora ao programa, portanto, o que vai acontecer aqui vai ser uma espécie de conversa, embora, como eu também já estava com o modo de moderador interiorizado, vamos manter pelo menos uma parte do que íamos fazer. Disseram-nos que tínhamos 20 minutos para esta mesa, portanto não me vou alongar. Passava já a palavra ao Aníbal Pires. Íamos começar por ordem alfabética, não é? Que ele queria fazer... Que era por causa da idade. Não, se fosse pelo alfabeto árabe, como se lê da direita para a esquerda, começaríamos mais pela esquerda, não é? Como sabemos, o Aníbal Pires é um homem de esquerda. Mas hoje vai ser mesmo pelo nosso alfabeto. Portanto, ele começará e depois o Luís fará a sua intervenção e vamos a partir daí. Obrigado. Muito boa tarde. É um prazer estar aqui convosco e agradeço o convite que me foi feito, agradeço na pessoa do Dr. Cristel o convite para participar neste 34º encontro da lusofonia. Eu, ontem à tarde, tinha falado com o moderador e, entretanto, o cenário ontem à tarde era um pouco diferente. De qualquer forma, eu estruturei aqui uma pequena intervenção, exatamente para não divagar, porque se eu não tiver uma estruturazinha, depois começo a divagar e as coisas complicam-se. E assim eu vou-me cingir aqui a algumas palavras que escrevi ontem à tarde e vou partilhá-las convosco. O tema que nos foi proposto, encontros com o autor e, portanto, falar um pouco de nós, não é para mim de fácil abordagem. Eu diria até que nem sequer sei como hei de estruturar esta intervenção, para que no mínimo vos deixe acordados ao fim da manhã e sem estarem a pensar já no almoço que se avizinha. Vai ser difícil, mas vamos tentar. Aliás, o Luís Filipe Borges também estará aqui para dar uma ajudinha exatamente para os manter acordados e se esquecerem do almoço. Não é fácil, como dizia, por várias ordens de razão. Desde logo porque não gosto de falar de mim e do que faço. Não me importa responder quando sou questionado, mas por iniciativa própria não é coisa que me agrade. Por outro lado, a minha vida e as minhas publicações são conhecidas, ou pelo menos, para não parecer que estou a ser imodesto, e não é o caso, estão a vida e as publicações acessíveis ao conhecimento dos cidadãos. Há ainda um outro aspecto a respeito do meu incómodo por estar aqui que gostaria de partilhar convosco. Gosto mais de ouvir do que de falar, embora tenha fama de ser muito palavroso. A esse propósito, deixa-me partilhar um pequeno episódio. Numa das deslocações para a Ilha do Faial, quando exercia as funções de deputado, o avião divergiu para o Pico e fiz a travessia do canal num dos cruzeiros. Nessa viagem seguiam vários deputados de diferentes quadrantes partidários que se aperceberam que durante a viagem de barco não disse uma palavra, ou se disse, foram muito poucas. Eu, que nos plenários da Assembleia e nas reuniões das comissões tinha fama de não me calar, encontrando sempre forma, regimental ou não, de prolongar o tempo que me estava destinado. Os meus colegas deputados, no fim da travessia, já com os pés assentos em terra firme, vieram ter comigo dizer o que já sabiam como me calar. Tendo eu perguntado como o fariam, disseram em coro: metemos-te num barco
que tu perdes logo o pio. E assim é. Não me dou bem a bordo de barcos, não que tenha receio, o meu incómodo deve-se aos enjoos. Até tomo Nausef, aquela coisa que as grávidas tomam, que é para me aguentar. Mas se é verdade que gosto mais de ouvir do que falar, é igualmente verdade que gosto mais de ler do que de escrever. E, naturalmente, leio muito mais do que escrevo. Mas a escrita, seja na forma de ensaio, crónica ou poesia, faz parte da minha vida. Embora me tenha iniciado tardiamente nessas lides, talvez por ter outras prioridades, e como sou, ao contrário do que por vezes possa parecer desorganizado e sem método, nunca consegui gerir e organizar o tempo para além da minha vida familiar, profissional, cívica e política, de modo a criar condições para escrever. Não sei gerir o tempo. Tenho sempre tempo para os outros, nunca tenho, ou raras vezes tenho, tempo para mim. Bem, agora já vou tendo, estou aposentado e nessa condição aparentemente sobra-me tempo. Pensava que sim, ou pensava eu que sim, mas não é bem essa a realidade, pois tenho tido imensas solicitações de colaboração, às quais continuo, como sempre fiz, a dar uma resposta positiva, a não ser que o calendário não permita. Cheguei precocemente à participação política engajada, à profissão e ao casamento. E esses 3 aspectos da minha vida foram as minhas prioridades. O tempo, está bom de ver, não sobrava, ou pelo menos eu não dava conta dele, ou não o sabia gerir. A atividade profissional terminou recentemente. Foi uma longa carreira, mais de 46 anos de docência, embora 8 desses 46 anos tenham sido dedicados à vida política a tempo inteiro. Uma carreira profissional de que me orgulho e ao longo da qual fiz tudo o que um professor pode fazer para além da docência. Diretor de turma, coordenador, diretor de turma, delegado e coordenador de departamento, orientador de estágio, secretário, vice-presidente, presidente de conselhos diretivos. Por inerência de funções fui presidente de conselhos administrativos e presidente do conselho pedagógico e, finalmente, presidente de assembleia de escola. Do casamento, que completa depois de amanhã 44 anos, resultaram 3 filhos, 2 raparigas e 1 rapaz, e sou avô de 3 netas. A minha atividade cívica e política é conhecida e julgo que não vale a pena estar a referi-la. Como está bom de ver, era difícil encontrar o espaço e o tempo para outras atividades que não fossem os meus compromissos com a profissão, com a família e com o meu engajamento político e cívico. Cheguei à escrita tardiamente e tardiamente descobri este prazeroso tempo de intimidade e tranquila solidão. O tempo em que grafo no papel as palavras que, por diferentes motivações, partilho nas minhas publicações. Sendo prazeroso e solitário, não é, contudo, de autossatisfação. O tempo e o objeto que estão associados à escrita que tenho partilhado através das minhas publicações em livro ou no meu blog é ainda e sempre um tempo de partilha e de intervenção. É ainda e sempre o professor que habita em mim. Pois ser professor é ter a capacidade, sim, de partilhar conhecimento, mas, sobretudo, de criar espaços de reflexão que induzam o pensamento crítico. Se atualmente ser professor não é isso, houve um tempo em que assim foi. O processo que levou a que hoje aqui esteja como autor teve início no ano de 2003, tinha então 47 anos, e iniciou-se com a publicação de crónicas semanais em alguns dos jornais da região. À poesia cheguei apenas em 2008. Com o passar dos anos fui criando o hábito e o gosto pela escrita. Não sou um autor que trabalha as palavras como fazem alguns artífices das letras que as lapidam como se fossem diamantes e dos quais temos aqui presentes na sala alguns exemplos. Direi que sou um aprendiz de obreiro das palavras, o que já me satisfaz, faça tudo o que fiz ao longo da minha vida. Se viver nos Açores teve importância em todos os aspectos da minha vida? Sim, claro que sim. Quando me fixei definitivamente nos Açores, já trazia comigo o engajamento político, o casamento e 2 filhas e a carreira profissional. Era efetivo,
já tinha orientado estágios e feito parte como vice-presidente de um conselho diretivo. Depois foi toda uma vida de descoberta e de intervenção que acabou por me levar à escrita. Se teria sido possível em qualquer outro lugar, não sei, talvez, mas nunca como nestas ilhas, embora a Beira Baixa e o seu povo, de onde sou oriundo, sejam igualmente inspiradores. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado por esta intervenção na voz de um verdadeiro poeta. Não é? O Luís também é poeta, também participa em imensas antologias. Sofro disso de vez em quando. Aconteceu uma coisa engraçada recentemente. O Luís fez uma partilha nas redes sociais e eu depois estava a mandar-lhe uma mensagem para agradecer. E a minha filha, quando viu no ecrã do meu telefone o que eu estava a fazer, eu estava à espera que ela me dissesse: "Oh pai, fixe, alguém está a falar dos teus livros?" Não é? Disse: "Oh pai, tens o número dele?" Uau! Ele é super conhecido. Luís Filipe Borges. Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado, Pedro. Estou nervoso por vários motivos e começo já por ti. Eu fui pai há 5 meses, faz amanhã 5 meses, e o único livro que li neste período foi o Ilha América. Que li, não, devorei. E é esse post que tu te referes e é um prazer conhecer-te pessoalmente, finalmente. Esse é outro motivo do nervosismo, é que uma pessoa desabitua-se de estar com outras pessoas. E depois também há um certo nervosismo, positivo, claro, por este convite, que muito agradeço ao Cris e à organização dos colóquios, porque é raro ter este tipo de convites para eventos um pouco mais, à falta de melhor termo, sérios. E é um prazer poder aceitá-los e poder estar convosco. Como sabem, houve este reajustamento dos dias dos colóquios e, portanto, vamos tentar juntar aqui 2 temas que me estavam destinados, que é o autor na primeira pessoa e os mal-amanhados, e são temas, felizmente, fáceis de juntar. Em relação ao tema do autor na primeira pessoa, e o Aníbal há de estar aqui para comprovar ou não, eu acho que a malta que escreve já sabe o que é confinamento há muito, muito, muito tempo, porque é um trabalho profundamente solitário e às vezes profundamente ingrato também. Eu tenho o prazer de dar aulas de escrita criativa há 12 anos e na primeira aula gosto logo de destruir os sonhos dos alunos. Ser realista, no fundo, porque há muita gente que vai para essas aulas a achar que ao fim de umas 10 sessões saem dali a escrever romances e são best-sellers e ganham prémios. E, naturalmente, isso não vai acontecer. E nada como histórias reais para mostrar sintomaticamente o apreço que o escriba pode esperar na esmagadora maioria das vezes. E conto-vos esta história rapidamente, que ainda por cima envolve outro açoriano, o meu amigo Nuno Costa Santos. Há uma data de anos tínhamos escrito uma peça, os dois, que estreou no Teatro São Luís, em Lisboa. E no dia da estreia, aquele tudo cheio, não é? E as pessoas muito bonitas, porque é uma estreia, fomos levantar os nossos bilhetes. E houve um erro qualquer de produção e o Nuno não tinha os seus 2 bilhetes lá. E então estava a ser atendido por uma senhora: "Eu vinha levantar os meus convites. Qual é o nome?" "Nuno Costa Santos." Não tem aqui nada." Veja lá melhor, que está aí de certeza." Não tem aqui nada." "Oh, minha senhora, não pode ser, tem que estar a ver aí." "Ouça, já lhe disse, não tem aqui nada." O Nuno passa-se em pleno foyer do São Luís, grita: "Minha senhora, sem mim isto não existia." Eu acho que essa mulher até hoje pensa que ele é o empreiteiro do teatro. Por isso o que eu gosto de dizer aos alunos é: tenham a certeza absoluta de que é isto que vocês querem fazer, escrever, porque é muito, muito, muito improvável que vão ter reconhecimento por isso. Portanto, se não vão ter reconhecimento por isso, ao menos que seja algo que vos entretém, que vos diverte e que vos realiza. Eu não acredito, é uma opinião totalmente pessoal, como é óbvio, eu não acredito naqueles escritores como António Lobo Antunes, que é um gigante, como é óbvio, não se discute o talento, mas que nas entrevistas gostam muito de dizer que sofrem, eu sofro imenso.
Sofro. Isto são noites sem dormir. As personagens aparecem na minha cabeça e é um sofrimento. Elas é que escrevem, não sou eu. Isto é horrível, não sou eu. Epá, se é um sofrimento, pare, vá jogar golfe, ou vá nadar. Nós não somos sádicos, escusa de ser masoquista. E, portanto, é um trabalho super solitário. Eu estava afastado dos livros há anos, porque há coisas boas e más em ser reconhecido por algumas pessoas. A coisa boa, evidentemente, é que te traz mais trabalho. A coisa má, quando tu és reconhecido por um percurso na área do entretenimento, e a televisão muitas vezes funciona como um eucalipto, há pessoas que só veem isso e não fazem ideia de que podes ter outras facetas. A coisa má é que todas as minhas experiências editoriais, não me arrependo de nenhuma, mas já lancei livros sempre em editoras diferentes e quase todas quiseram explorar, fazem aquela coisa horrível de meter a tromba do autor na cara porque acham que isso vai vender livros. E depois fazem campanhas promocionais absurdas, e também vos conto outra história muito rápida. Eu desinteressei-me há 7 ou 8 anos de publicar quando o então penúltimo livro que lancei implicou, numa bela manhã de domingo, estar no continente de Loures, às 10 horas da manhã, entalado entre os vegetais e os laticínios, com uma moça da editora que limava as unhas, 10 ou 12 livros à frente, pronto, à espera que pessoas aparecessem. E efetivamente apareceu uma pessoa. Apareceu um senhor, ao fim de 35 minutos, que vinha com a parte de cima de um chuveiro na mão, vinha com o aspersor, e veio ter comigo muito chateado, bateu com o aspersor na mesa e disse: esta merda está avariada, onde é que eu arranjo isto? E eu estava tão entediado e infeliz com a minha vida de estar numa manhã de outono no continente de Loures, que levantei-me e disse: meu amigo, não seja por isso, vamos já resolver, e fui com ele tratar do aspersor, porque o homem, como todos nós, merecia tomar duche. Os anos passam e só voltei a publicar graças aos Mal Amanhados. E agora, entrando nisto que me apaixona, porque é o projeto da minha vida, vou tentar não vos dar uma grande seca, mas basicamente tudo o que aconteceu com este projeto de Mal Amanhados e que continua a acontecer toca-me muito, é muito bonito para mim, e sendo o mais veloz que consigo, os Mal Amanhados são um processo de 3 anos e que nascem na manhã do meu 40º aniversário. Eu estou à beira dos 44 e, pedindo desde já desculpa pelo clichê, o que acontece quando se bate nos 40 anos e é inevitável, faz-se um balanço da vida. E eu, ao fazer esse balanço, ocorreu-me uma pergunta que se ia repetindo, que era: o que é que te falta fazer? Qual é aquela coisa que tu queres mesmo fazer e que ainda não fizeste? E a resposta apareceu muito óbvia. É este sonho, é esta declaração de amor à minha terra, que é um sonho que eu e o Nuno acalentávamos desde que nos conhecemos na Faculdade de Direito, com 20 anos, portanto, meia vida antes. Claro que na altura éramos miúdos e nem sequer sabíamos que íamos ter um percurso, enfim, na área do entretenimento e da cultura, mas tínhamos essa fantasia lata, um dia havemos de fazer algo sobre a nossa terra, para a nossa terra. Sobretudo porque apanhámos essa fase, muito melhor hoje em dia, mas essa fase de profunda ignorância continental em relação aos Açores. Não vos vou amassar com as histórias que toda a gente conhece, não é? Se há estações de metro, obviamente que há, são 9 ilhas, 9 estações. Se dá para ir a pé ou nadar de uma ilha. Não vos maço com estas, conto uma que eu acho que é original, que aconteceu, um grande amigo meu terceirense fez a Academia Militar e pronto, eles têm aquelas regras mais rígidas e então só podiam falar para casa uma vez por semana, era ao fim de semana, havia umas cabines telefónicas, eles iam lá e um colega dele passou por ele 2 ou 3 vezes em 2 ou 3 semanas em que ele demorou mais um bocadinho a falar para casa e perguntou-lhe: ouve lá, porque é que quando ligas para os Açores demora tanto tempo? E o meu amigo, farto, não é, como todos nós, de ouvir essas perguntas ignorantes, saiu-se com esta resposta: sabes o que é? A terceira é redonda, tem assim uma forma de ovo, não é? E só tem uma cabine telefónica que fica mesmo no meio. E então eu ligo, não é? E depois a primeira pessoa que passa atende. E eu digo: é o Hugo, quero falar da minha mãe, não sei o quê, a senhora Pamplona. Está bem, vão chamar a minha mãe, depois a minha mãe vem, por isso é que isto demora um bocado. E o colega dele, que hoje é major, disse: faz sentido. Bom,
Portanto, nós vinhamos desta época e tínhamos até um certo ressentimento, porque não dizê-lo, com esse desconhecimento em relação às ilhas. Fast forward 20 anos, amanhã dos meus 40 anos, ocorre-me que isto é aquela coisa que eu quero absolutamente fazer, e ocorre-me também que ninguém a vai fazer por mim. E então decidi, porque tinha que ser, que o projeto teria que ser produzido por mim. Ninguém me ia dar um cheque e dizer está tudo pronto, vai lá só apresentar isto. Seguiu-se cerca de 1 ano e meio de pré-produção, a fazer coisas que nunca tinha feito, a candidatar-me a apoios e a apanhar muitos aviões e a bater a muitas portas. Faço questão de dizer isto porque acho que é importante sermos gratos e não é graxa, é a pura verdade, e o projeto está concluído. A Câmara que melhor me recebeu foi a Câmara de Ponta Delgada. Tive uma belíssima reunião com a doutora Maria José e com o doutor Bolieiro. Aliás, deram um apoio 3 vezes superior ao da Câmara de Agradoiroísmo, sacanas. Fica. E foi assim, grão a grão, que se conseguiu o suficiente para fazer aquela série. Só por curiosidade também, porque eu acho que isto é... As pessoas muitas vezes não têm noção dos valores envolvidos. Os Mal Amanhados foi feito por um orçamento absolutamente inacreditável. O que se conseguiu com aquele dinheiro é impressionante. Fazendo aqui um comparativo, não sei se conhecem uma série chamada A Espia, que a RTP1 transmitiu recentemente, com a Maria João Bastos e com a Daniela Roy. Um episódio dessa série, dava para fazer 30 episódios dos Mal Amanhados. Portanto, foi mesmo preciso juntar aqui muita força, muita sinergia e, mais uma vez, demonstrar a tal resiliência açoriana, que eu acho que é, de facto, absolutamente exemplar. Portanto, 15, 16 meses de pré-produção. Eu não tinha câmaras, não tinha nada disso. Fiz as contas. Para filmar, nós filmámos durante 46 dias, com curtas escalas de regresso a Lisboa para evitar divórcios. Conseguimos evitar todos menos um. Eu queria e tive material de ponta, porque queria que aquilo tivesse uma qualidade inatacável, tecnicamente falando. Alugar o material necessário para filmar 46 dias custava qualquer coisa como 27.500 euros. O que é que eu fiz durante esse tal período de 15, 16 meses? Houve um produtor continental que me tinha contatado para escrever um filme, uma longa-metragem. E este produtor tem um manancial de equipamento técnico incrível. E eu, está bem. Eu escrevo-te o filme. Quando chegou a altura de falarmos de dinheiro, ele, quanto é que tu queres? Eu disse, não quero nada. Acho que não queres nada? Sim, não é bem nada. Eu quero aquela câmara e aquele drone e aquele tripé e aquela luz. Né? Apertámos a mão e foi um grande negócio para os dois. Ele tinha o material que eu precisava e não teve que gastar dinheiro e eu não tive que ir arranjar 27.500 euros algures e tive um equipamento absolutamente extraordinário. A equipa, éramos 7 pessoas a viajar, que é uma equipa muito pequena, qualquer produção continental teria o triplo disso. Estávamos todos em multifunções. Eu, além de produzir e de escrever e de apresentar, fui o driver também, eu é que conduzia as carrinhas. Fizemos 4.200 km, juntando as 9 ilhas açorianas. Sou um bocado obcecado com números, e portanto não me hei de esquecer deste. Só bati uma vez. Felizmente foi só um arranhãozinho. E a produção é açoriana, quem escreveu é açoriano, os apresentadores são açorianos, o realizador é açoriano. Um miúdo que aos 28 anos fez aquele trabalho incrível e depois estreou em pleno confinamento. E aconteceu esta coisa belíssima, que é... Estávamos todos afastados uns dos outros. Aliás, no período da edição, que durou cerca de 1 ano, a montagem dos 10 episódios foi feita comigo em Lisboa e com o nosso editor imigrado na Dinamarca, portanto, muita sessão de Skype e de Zoom. E, de repente, estreia quando estamos todos afastados e acho que aconteceu esta coisa muito bonita em que, por uma coincidência cósmica, a estreia na altura da pandemia foi talvez a melhor coisa que podia ter acontecido ao projeto, porque nós sentíamos, cada um nas nossas ilhas, ou espalhados pelo mundo, sentíamos que havia ali uma viagem que podíamos fazer juntos a partir do nosso sofá. E, de repente, as redes sociais transformaram-se em algo muito bonito, porque as redes sociais, como vocês sabem,
o que está a acontecer é a gente mete uma bonita fotografia do mar e metade dos comentários são a perguntar o que é que temos contra a Terra. Mas, de repente, era um amor e era um afeto e era um carinho em relação a este projeto, como eu não senti em nenhum outro projeto da minha vida. Ao fim de 4 episódios, sou contatado pelas Letras Lavadas a dizer que gostávamos de ter isto em livro. E eu fico agradecido e um pouco estupefacto. Ok, como é que se vai colocar uma série de televisão em livro? Ainda por cima, uma série com mais de 100 protagonistas e aliás, estão aqui vários deles, o Vamberto, o Urbano, o José de Melo, o Félix, e é um orgulho rever-vos. Eu também não queria só plasmar os guiões, porque achava que isso não fazia sentido nenhum. Então, a Letras Lavadas assegurou a transcrição das conversas com os protagonistas, com a nossa galeria representativa dos Açores hoje, e eu, o Alexandre Borges e o Nuno Costa Santos concentrámos na escrita de material inédito e, portanto, diria que metade do livro é inédito em relação à série. E já avançado no processo, tive uma ideia de que me orgulho muito, que foi tentar colocar no papel parte desse feedback avassalador, comovente, que chegou via redes sociais. E então, eu costumo dizer que o livro tem 300 autores, porque no fim de cada capítulo dedicado a cada ilha, há uma seleção desses comentários e dessas mensagens e desses e-mails que chegavam literalmente do mundo inteiro. Além de terem chegado comentários de todos os cantinhos da diáspora, chegaram mensagens de sítios absolutamente improváveis, como Roménia, Bulgária, Suécia. Incrível. Para finalizar, o projeto continua vivo. Eu tenho uma nova fantasia. Esta durou 3 anos a realizar. A nova provavelmente demorará esse tempo, que é, eu gostava muito de ir atrás desse 1 milhão que a doutora Maria José falou aqui no início do dia. Gostava muito de ir atrás dos nossos açorianos no mundo. E, portanto, se já é complicada a logística de fazer uma série que implica viagens constantes, imagine-se o que é um episódio no Havaí, outro em Florianópolis, etc. Mas, se o meu filho não me levar à loucura, hei de conseguir. Há coisas mais realizáveis a acontecer, entretanto, que é a série vai sair em DVD, vai sair em e-book também, vamos candidatar-nos a uma data de festivais nacionais e internacionais. A RTP pediu uma versão, e isto é muito giro e é um belo desafio, pediu uma versão cinematográfica da série, ou seja, querem a mesma viagem em 2 horas, uma versão filme, o que vai ser durinho, porque aquilo são 550 minutos, portanto, de repente, colocar em 120 vai implicar decisões muito difíceis, mas cá estaremos para continuar esta aventura que se tornou assim uma espécie de marca. Eu não quero parecer assim muito lamechas, até porque sou um pessimista por natureza, mas acho que às vezes na vida há coisas que tu almejas para as estrelas e elas devolvem-te o brilho, se perceberem que o teu esforço é sincero. E o que eu acho que as pessoas sentiram em relação a este projeto e em relação ao livro, que, se Deus quiser, vai para a 3ª edição ainda antes do verão, elas perceberam o afeto e o amor com que o projeto foi realizado. E esse era o nosso grande objetivo. Aliás, acontece uma coisa muito engraçada, que é o episódio favorito de toda a gente que fala comigo nunca é o episódio da ilha da qual essa pessoa é natural. Que é uma coisa que eu acho linda e acho que faz todo o sentido. Porque a riqueza arquipelágica é tal que é absolutamente impossível concentrar em 50, 55 minutos tudo o que há para dizer sobre aquele território. Então, como aquele território, o nosso, é o que nós conhecemos melhor, eu posso ser terceirense e adorar o episódio da Graciosa, porque sei menos sobre a Graciosa, mas sobre a terceira vou sempre dizer, mas faltou. E, portanto, não vos passa pela cabeça a quantidade de conterrâneos meus que me têm dito, e as touradas? Mas pronto, esta era a viagem destes 2 amigos e, portanto, tinha esse cunho autobiográfico. Aqueles foram os nossos 100 e poucos protagonistas, como poderia haver outros 600, outros 700. Aliás, há pessoas aqui, eu leio religiosamente o Sérgio, porque recebo a imprensa açoriana toda,
E o Sérgio é uma daquelas pessoas que, se um dia repetirmos, entre aspas, a viagem no arquipélago, faria parte dessa nova galeria de protagonistas. Mas pronto, acho que... para terminar, aconteceu uma coisa linda. Eu e a minha mulher somos loucos e então resolvemos fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, primeiro pandemia, não é? Que nos faz a todos pensar um bocadinho mais na morte do que é costume. Ser pais, e também resolvemos mudar de casa, tudo ao mesmo tempo, não recomendo isto a ninguém. E no dia em que estava a mudar, literalmente, só estava eu em casa, a minha mulher já tinha ido com o bebê, estavam uns homens das mudanças ali a ajudar, eu tinha um caixote na mão e liga-me o diretor da RTP Açores a dizer, o José Fragoso, que é o diretor da RTP1, acabou de me escrever a dizer: esta série está incrível, avisa o produtor que vamos passar isto na RTP1. Isto não acontecia a um produto da RTP Açores desde os Sailos Negros, portanto há 37 anos. Foi muito difícil explicar aos 3 rapazes das mudanças porque é que eu estava a chorar na cozinha agarrado a um caixote, mas chorei de alegria. E um gajo, quando é quarentão, não chora de alegria muitas vezes. Obrigado a todos. Bom, queria agradecer as intervenções. Eu, numa situação normal, daria mais tempo, tentaria compensar aqui todos os desequilíbrios. Não sei como é que estamos de tempo, acho que já não temos, não é? Já não temos tempo. Então, resta-me agradecer a vossa participação. Efetivamente, a ideia que eu tive também vivi os mal amanhados em confinamento e acho que passa a ser mais um elemento que une os açorianos. Portanto, quando nos perguntarem o que é que une os açorianos, portanto, é a SATA, não é? É a RTP Açores e os Malamanhados. E o metro. E o metro. Foi um gosto muito grande. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Faço votos para que o resto do colóquio decorra na maior normalidade possível. Até já. Até já.